Olá, galera esperta! Estamos aqui para mais um aulão do Carvalhão, nosso canal. E antes disso, não esqueça de dar seu like. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal acionando o sininho. E vamos lá, põe sangue nesse olho e vamos de linkage. Linkage ou ligação gênica é quando a segunda lei não acontece. Ou seja, na segunda lei nós aprendemos que os genes, dois ou mais pares de genes, estão em cromossomos homólogos diferentes. E lembrando que eles vão condicionar o quê? Características, duas ou mais características, ou seja, o fenótipo. Mas vai ter algumas exceções, que é o caso da ligação gênica, que esses dois ou mais pares de alelos, ou seja, genes, estão no mesmo cromossomo. E se estiver no mesmo cromossomo, esses genes estão ligados. Então, mostrando aí, nós temos 46 cromossomos, mais ou menos 30 mil genes. Então, esses genes estão localizados no mesmo cromossomos. Olha aí na imagem. Estão olhando aí, comparando a segunda lei, segregação independente, esses dois genes estão em cromossomos homólogos diferentes. Nós aprendemos isso já, só lá na nossa aula. E na ligação gênica, esses dois genes estão no mesmo cromossomo. Então, linkage, ligação gênica, também chama ligação fatorial ou sintenia ou vinculação gênica. Vem comigo. E nesse gene ligado vamos ter alguns rearranjos no heterozigoto. Os heterozigotos eles vão estar no mesmo cromossomos. Se estiver tanto de um lado tiver o Azão e o Bzão de um lado, que são os dominantes, e o Azinho e o Bzinho estão do outro lado, que são os recessivos. Vocês estão alinhados, bonitinho, dominante de um lado, recessivo do outro. Eu digo que esse arranjo são o que? Cis. Agora, se tiver de um lado um dominante e um recessivo, ou seja, o Azão e o Bzinho, ou seja, são dois alelos diferentes aí, e um Azinho e um Bzão, então estão trocados, ou seja, estão no arranjo trans. Então, recapitulando, arranjos no heterozigoto. Quando é que ele é cis? Os dominantes estão do mesmo lado e o recessivo do outro lado. E o trans, arranjo trans, de um lado vai ter um dominante, Azão, e um recessivo, Bzinho, e do outro lado, um recessivo com um dominante, Azinho, Bzão. Então, assim fica a representação. No cis, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. E no trans, Azinho, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Beleza? Vamos que vamos. Falando da lei de Morgan, então, a ligação gênica foi proposta pelo Thomas Morgan, Hans Morgan, fica muito conhecido no seu estudo com a mosca de fruta Drosophila melanogaster. Então, essa lei de Morgan, os genes estão situados no mesmo cromossomos e tendem a se manter unidos numa geração para a seguinte. Então, eles vão junto lá na meiose. Ou seja, apenas se separando pelo processo de permuta, ou seja, o crossing over, ou seja, cuja frequência reflete nas distâncias relativas entre os referidos genes. Então, na lei de Morgan, os genes estão no mesmo cromossomos, vão se manter unidos de uma geração para outra.
e só vão separar caso ocorra o processo de permutação crossing over. Desde que a frequência reflete na distância relativa entre esses genes, como está mostrando aí. Então, ligação completa entre genes, azão, bezão, azinho, bezinho. Então, 50%, então vai dar um gameta, 50% de gameta azão, bezão e 50% azinho, bezinho. Então, sempre nessa, se não ocorreu o crossing over. Tá, beleza? Vem comigo! Estou mostrando aí a ligação gênica. Então na separação, na meiose desse par de cromossomos, então vai, por um lado, vai gerar 50% de azão, bezão e 50% azinho, bezinho. E já lá na segunda lei, comparando, vocês vão ver que estão em cromossomos homólogos diferentes, dois pares de cromossomos. Então vai dar 25% azão, bezão, 25% azão, bezinho, 25% azinho, bezão e 25% azinho, bezinho, ou seja, para cada um. Pode ver comparando que muda a proporção lá de Mendel. Beleza, vamos que vamos. Quando a ligação gênica é do tipo incompleta, é justamente quando vai ocorrer o crossing over ou permutação. Onde é que ocorre crossing over ou permutação? Se você ainda não assistiu a nossa aula de meiose, vá lá e assiste lá meiose 1, é onde ocorre o crossing over ou permutação. Tá? Então a meiose 1 ocorre na prófase 1. Então mostrando aí a permutação, então, de um cromossomo homólogo com o outro. Então vai ocorrer entre o seu cromossomo homólogo, um do papai e outro da mamãe, como vocês estão vendo aí. Então, nessa permutação vai gerar os gametas aí, com proporções diferentes. Então, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Foi os gametas formados. Então, mudou aí proporções. Vem comigo aí que vamos ver. Então, nessa proporção aí, vocês viram, o que vai acontecer? 80% dos gametas são parentais, ou seja, azão, bezão, azinho, bezinho. E apenas 20% são os gametas recombinantes, ou seja, azão, bezinho e azinho, bezão, que são recombinantes. Ou seja, para cada gameta é 10%. E para os parentais, 40 e 40. Mudando a proporção. Então, como é que a gente vai achar os gametas recombinantes? São os menores, a menor proporção, a menor porcentagem. Tá, beleza? Vem comigo. Então, exemplo aí no cálculo legal aí. Exemplo de 20% de recombinação no heterozigoto azão, azinho, bezão, bezinho. Então, aí no parental, 40% azão, bezão, 10% azão, bezinho, 10% azinho, bezão e 40% azinho, bezinho. Parentagem. Então, o que ele quer saber? Por que é 20%? Estão juntando os dois. Frequência dos gametas, 10 com 10%, vai dar 20% de recombinação. Então, se cair na tua prova, isso aí, é isso aí que dá. Beleza, vem comigo. Então, ligação gênica com 20% de recombinação. Você mostrando aí nesse quadro aí, quando a ligação é incompleta. Quando é que essa ligação gênica é incompleta? Quando ocorre recombinação. Então, a porcentagem vai depender do quê? Da distância entre os genes. Então, Morgan vai dizer que quanto mais distante esses genes for do outro, maior chance de sofrer permutação. Beleza? Vem comigo. Então, como falei aí, está mostrando. Então, quanto mais distante eles forem, maior chance de ocorrer o cross. Então, quanto mais perto, se dois genes estão em um cromossomo maior, a chance desses genes serem separados por crossing over vai ser o quê? Quanto mais perto. Vamos lá? Vamos. Justamente, se ele estiver mais perto, eles não vão sofrer essa recombinação. Então, a taxa de recombinação entre
dois genes é diretamente proporcional à distância entre eles, ou seja, quanto se eles forem perto, eles sofrem chance? Não, menor chance. Como vê aí, o gene Ezinho e o Fzinho. Então ele tem menor chance de sofrer essa recombinação. Mas o Ezão com o Izão têm maior chance, porque estão mais distantes um do outro. Beleza? Vamos que vamos. Estão olhando aí, quanto mais perto dois genes estão em um cromossomo, maior a chance deles esses genes serem separados por crossing over. Fato é fake? É mentira! A gente aprendeu que quanto mais distante. Beleza? Vem comigo. E vamos para mapeamento gene. Então, mostrando esse gene aí no mapeamento. Então, o gene Azão e o gene Bzão, eles vão ter uma distância de 45. E Azão e Dzão, uma distância de 40. E o Azão Czão, distância de 20. E o Czão Dzão, também de 20. E o Dzão e Bzão, distância de 5. Vem comigo. Então, a taxa no mapeamento cromossomo, segundo Morgan, era medida em... Essa distância vai ser medida em centimol. Então, taxa de recombinação é igual à distância entre os genes no cromossomo. Recapitulando, a taxa de recombinação é igual à distância entre genes do cromossomo. Então, olhando aí. Então, a unidade, a distância é unidade de recombinação, ou unidade de Morgan, ou centimorgan, ou morganídeo também. Beleza? Vem comigo, vem comigo. Então, nesse mapeamento, aí vamos ver aqui. Então, o gene Azão e Czão vão ter 40%. Azão, Bzão, 30%. E Bzinho, Czão, Bzão, Czão, 10%. Então, ele quer colocar em esquema os genes C, a maior taxa de recombinação, da maior para a menor. Considerar a taxa de recombinação, unidade de recombinação. Então, aí mostrando bem legal aí a taxa. Então, distância, a taxa de recombinação é o mesmo. Então, quem é que vai ter a menor distância aí? Quem vai ter a maior distância? Azão, Czão. Então, vai colocar lá na ponta do cromossomo Azão e o Czão. Depois o Azão, Bzão, que é 30%. Coloca. Depois o Bzinho, Czão. Tá? Então, vai medindo isso aí. Então, a porcentagem, então, quantos centimorgan? 40 centimorgan, ou morganismo. Vou colocar a unidade. Beleza? Vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. E por aqui foi a nossa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre linkage, sobre mapeamento cromossômico. Isso é muito importante para a questão do genoma humano, que foi o mapeamento de todos os genes dos nossos cromossomos. Espero que vocês gostaram. E por aqui, para você, o Cezão do Carvalhão, e um beijo no seu coração.